Se tem um tema que Bolsonaro sempre se posicionou, não foi? É a questão de segurança pública. Talvez suas falas mais clássicas são em relação à segurança pública. E eu não tô só reforçando isso para fazer um contraponto de Bolsonaro com Lula. Vocês já vão entender. Vamos lá. Eu acho que todo cidadão de bem espera que os políticos se pronunciem em apoio à operação, à polícia. E ainda mais quando são políticos de direita, né? Que segurança pública, em tese, é uma pauta da direita. Pois bem, veja só. Os governadores, e até estava comentando isso ontem em vídeo, né? Eu falei, gente, eu acho que nesse momento aqui todos os governadores deveriam estar, assim, declarando apoio aberto, apoio público a Cláudio Castro, colocando suas tropas à disposição. Eu falei isso ontem e acabou acontecendo. Alguns governadores colocaram suas tropas à disposição. Tiveram ontem a reuniãozinha. E mais importante que a reuniãozinha é ir em loco. A foto. Tá lado a lado. Lado a lado. Não deixar a turma do mal falar sozinha e colocar a narrativa que quiser. É dar um basta em tudo que está acontecendo neste país. E não deixar um aliado para trás, né? Eu acho que nesse ponto aqui, o que o Cláudio Castro está fazendo, ele está certo. Aí você vê, o grupo de governadores irá ao Rio nesta quinta-feira, ou seja, hoje, apoiar a operação de Cláudio Castro. Quem começou a organizar aí de forma mais séria mesmo, né? Tava o organizador dessa ida, Jorginho Melo. Enfim, após a convocação de Jorginho Melo, Caiado e Ratinho Júnior confirmaram viagem na quinta. Tarcísio ainda avalia. Tá pensando. Jorginho Melo, Caiado, Ratinho Júnior confirmaram presença ao encontro com Cláudio Castro nesta quinta. O motivo é dar apoio à operação, importantíssimo. Tarcísio foi convidado, mas não deve ir. Há uma possibilidade ainda. A reunião capitaneada por Jorginho está marcada para 18 horas no Palácio Guanabara. Até esse momento, também a imprensa falava que o Tarcísio não havia se pronunciado sobre a operação. E também não tinha dado a certeza se ia. Aí vamos dar uma olhada aqui, né? Primeiro no Jorginho Melo. Jorginho propõe ceder policiais para apoiar ação contra o Comando Vermelho. Jorginho Melo oferece ajuda ao Rio de Janeiro na guerra. E o Paulo Philipps comenta, né? Enquanto o governo federal e a maioria dos governadores se acovarda em apoiar o Cláudio Castro, nem vou ler essa parte ainda, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, se colocou à disposição hoje para ajudar a combater, né, essa turminha. Caiado diz que governadores vão ao Rio e oferece tropas para enfrentar a crise de segurança. O Caiado também colocou as suas tropas à disposição. Eu acho importante. Vamos unir a direita, é momento de união. Eu acho que esse é um dos grandes momentos para realmente mostrar a união, né? Porque a gente está diante da situação que está acima até de ideologia. É a vida humana. É dar um fim no crime. E mostrar que, olha, esse tipo de ação está correta. Porque eu vou mostrar para vocês que tem muita gente já jogando contra. O judiciário já está indo para cima do Cláudio Castro. Caiado. E o Caiado na foi além. Eu gosto de um posicionamento assim. E vocês sabem que eu não sou um fã do Caiado. Pelo contrário. Caiado diz que PT é complacente com o crime, que a ação letal no Rio resgata o Estado de Direito. O Caiado pode estar falando isso porque quer ser candidato? Com certeza. Mas mesmo assim, tá falando. E virou notícia. Quando um governador se pronuncia, é notícia. Atinge mais pessoas. E demonstra uma certa união. E mostrando que assim, o Cláudio Castro não está sozinho. O Caiado, ele não só falou da operação. Ele jogou o PT no meio. Partiu para também um combate político, que eu acho que é relevante. O PT é complacente com o crime, aliado das facções, não a pauta de direita da população, mas é uma pauta com a qual nós, só nós, né, de direita, temos compromisso, afirmou Caiado em entrevista à Folha. Eu acho importante esse tipo de pronunciamento. E aí o tempo foi passando, e ficava dúvida, e aí? Ele vai ou não vai? Ele quem? O Cadeirudo. O Cadeirudo não vai. Cadeirudo decide não ir para a reunião de governadores com Castro no Rio de Janeiro.
E o errado é o Cláudio Castro. Se Cláudio Castro tivesse se disfarçado de André Esteves, Tarcisão já tinha ido lá. Tivesse se disfarçado de banqueiro, sabe? Mudava lá a faixa de Palácio do Guanabara, colocava assim B3 e colocava um martelinho e falava, vamos vender algum ativo do povo pro JBS e pro André Esteves. O Tarcísio era o primeiro a chegar. Eu não suporto mais o Tarcísio. É um covarde ainda por cima. E não falava nada, esse é o dia passando, né? Aí o Petrópolis diz, Tarcísio sempre fugindo de se posicionar nos temas que realmente importam. É muito isentão. Até hoje nem sequer tentou explicar a prisão ilegal de Bolsonaro. A dona Sheila foi além e relembrou coisas que talvez que vocês acham que é birra, mas não é birra. Não é birra. Anistia ampla, geral e restrita. Governador cadeirudo. Devolvo-lhe uma pergunta que não cala. Que tipo de nação estamos construindo com inocentes presos e um ex-presidente condenado a mais de 27 anos por violações que ele jamais cometeu? Queremos Bolsonaro livre e apto a concorrer em 2026. Queremos Eduardo Bolsonaro de volta ao Brasil sem perseguição ou exílio forçado. Exigimos mais do que solidariedade de fachada. Você, Tarcísio de Freitas, você soube ir para Brasília defender a reforma tributária ao lado do Haddad, mesmo com Bolsonaro se colocando de forma contrária, e hoje vocês veem o quão absurda foi aquela reforma. Falam que 95% favorável. Então pega aviãozinho para ir para Brasília, bater foto com o Haddad, você vai. Mas numa situação dessa... E não vai, porque ele tem que saber mais, né? Ele quer entender a operação por completo antes de se pronunciar sobre o tema. Tem que entender mais, gente. Calma. Calma, só mais 72 horas ele vai se pronunciar sobre o tema de forma direitinha. Agora, cadê seu esforço, irmão? Pela liberdade? Não se esconda atrás do cargo. Neste momento crítico da história brasileira, onde é que está o cidadão Tarcísio? Onde está o homem que, como militar, jurou servir o Brasil e não ao sistema? Eu sou paulistano, mas penso no Brasil. Por isso eu quero anistia já. E você, governador? Ele fez lá uma thread, sabe? Aquele discurso cheio de platitude que fala e não fala nada. Aí a Sheila pegou um dos itens da thread que tá lá, ó. Isso só será possível com convicção, liderança e vontade. A pergunta que fica é, que país queremos deixar para os nossos filhos e netos? Minha solidariedade ao governador Cláudio Castro, às famílias dos policiais que tombaram heroicamente em combate, né, e a população que sofre as consequências dessa violência desmedida. Isso é pouco, Tarcísio. Você é o governador do estado mais importante do país. Em termos políticos e econômicos, São Paulo tem um peso desmedido no debate público. A gente passa mais tempo discutindo sobre São Paulo do que qualquer outro lugar. São Paulo às vezes se confunde com o Brasil. E tu não consegue, cara. Tu não consegue, sabe? Sabe, assim, simplesmente não dá. Simplesmente não dá. E isso porque a gente tá diante de uma coisa que é amplamente, assim, defendida pela população do Brasil como um todo. São setores minoritários que têm pena das vítimas da sociedade, dos direitos humanos. Ali, ó, em números. Você aí que gosta de tanto de números, a maioria apoia a mega operação nas redes sociais. Levantamento aí, mapeou 300 mil menções. 62% a favor. E não é que os outros 38% são contra, né? Tem um pessoal que não sabia, postagem neutra e tudo mais. Vizinhos de Cláudio Castro organizam ato em apoio ao governador. Ninguém aguenta mais. Até quando? Até quando vai levar pra turma realmente, tá? Botar um pouco mais de energia, começar a se mover? Moradores do condomínio que Cláudio Castro reside organizam envio de mensagens em flores em apoio ao governador após mega operação. E aí, o que eu tava falando pra vocês, porque é importante. Porque é importante se posicionar, mostrar força. Porque do lado de lá, Maria, a turma tá disposta a tudo. Olha ali, ó. Líder do PT pede a Moraes que investigue e afaste Cláudio Castro do governo do Rio de Janeiro. Vai deixar o Cláudio Castro sozinho? Nesse momento? Sabendo das maldades que o governo Lula está disposto a fazer? Sabendo como é a justiça brasileira? Líder do PT na Câmara, Lindenberg, apresentou nesta quarta notícia de fato,
Pedindo que Moraes instaure um inquérito criminal no Supremo contra o Cláudio Castro para apurar os crimes de homicídio doloso, corrupção passiva, prevaricação, abuso de autoridade, improbidade administrativa e crime de responsabilidade. No documento, o parlamentar também solicita, se necessário, a adoção de medida cautelar de afastamento de Castro do cargo a fim de assegurar a integridade das investigações. Aí, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara pede prisão preventiva do Cláudio Castro. Aqui ninguém foi com receio, com medo. Ninguém quis ler a operação inteira para se inteirar, para se posicionar. O ofício é assinado pelo presidente da comissão, o Raymond, que é do PT do Rio, e pelos deputados Talíria, do PSOL, Pastor Henrique Vieira, do PSOL, a Érica Cocai, do PT, Tadeu Venere, do PT, Luiz Couto, do PT, Glauber Braga, do PSOL, Enfermeira Rejane, do PCdoB e Jandira Fegali, do PCdoB. Tarcísio. Eu aprendi uma coisa muito cedo, que se essa turma tá de um lado, eu tenho que estar do outro. Eu não precisava nem saber que operação é essa. Se eu sei que pessoalista, petista e comunista do PCdoB que aprendeu Cláudio Castro, cara, ele tá certo. Simplesmente ele tá certo. Ainda dá tempo, Tarcísio. Um avião aí, um bate e volta pro Rio de Janeiro é rapidinho. Dá tempo. Volte atrás, sabe? Toma um engove aí, um omeprazolzinho, uma injeção de testosterona e vá. Ajude o Brasil nesse momento. Defensoria Pública defende a DPF das favelas e diz repudiar a letalidade policial no Rio. A turma não para. A turma do Lailá vem com tudo. A DPU divulgou nesta terça uma nota na qual defende a DPF das favelas e critica a letalidade da polícia. Olha essa. TSE marca para terça julgamento de ação que pode caçar Cláudio Castro. A definição da data acontece um dia após a mega operação. Deve ser coincidência, né? Operação no dia seguinte. Vamos marcar aqui. Lá no TSE. Será que isso aqui é aleatório? Será que isso daqui é aleatório? Do nada, assim, pura coincidência. Será que é momento para deixar o Cláudio Castro aí sozinho? Vai lá, Cláudio Castro. Resolve aí tua vida sozinho. Vamos unir a direita. É momento de união. Aí tá lá, ó. A turma do Supremo não esperou. Ou talvez eles leram, né? Ficaram por dentro de toda a operação logo no início do dia. Tarcísio demora pra ler, né? Lamentável, diz Gilmar Mendes sobre a operação mais letal da história. Isso aí. Devemos todos estar atentos à criação de uma jurisprudência que, como falou o ministro Dino, reconheça a necessidade eventual de ações policiais, mas que ao mesmo tempo não comporte abusos. A culpa é sempre da polícia. Aí, conforme disse o Dino, o que o Dino disse? Ele disse mais de uma coisa. Flávio Dino fez 2 referências nesta quarta à operação policial. Ele afirmou que a posição institucional do Supremo não é impedir a ação da polícia, mas ao mesmo tempo não é de legitimar um vale-tudo com corpos estendidos jogados no meio da mata. E ele também falou que facções criminosas ultra capitalizadas explicam o caos no Rio. Flávio Dino atribuiu a ultracapitalização das facções criminosas, isto é, as suas expressivas capacidades econômicas, a situação do Rio de Janeiro, né, após a mega operação. Aspas. Por que está esse caos lá? Porque as facções criminosas estão ultracapitalizadas, certo? E elas se capitalizam como? Só vendendo droga? Não é. É dentro do mercado formal. Não só isso também, né? Também tem o domínio de todo o meio, de toda a região. Foi esse o tempo que as facções criminosas no Brasil viviam apenas no mercado legal. Pois é.